como fazer a administração do seu imóvel locado de forma simples e eficiente, sem transformar essa locação em uma baita dor de cabeça para você. Você tem imóvel alugado? Você sabe como controlar o recebimento dos valores da sua locação? Você tem em mente em que momento você tem que aplicar os reajustes dessa locação? Você tem uma ferramenta de controle nesses casos? Ou ainda, se o imóvel apresentar um problema, um vazamento, uma trinca na parede, você tem ideia de quem deve arcar com essas responsabilidades? Quem deve suportar os custos? Você, proprietário, ou você, inquilino? Então agora vou te fazer uma pergunta ainda mais importante. Você sabe se a gestão da sua locação ela está organizada de forma profissional, a fim de impedir diversos tipos de prejuízo? Se não sabe, fica nesse vídeo que a gente vai te orientar e te indicar quais as melhores maneiras de fazer uma gestão de locação mais simples, rápida e eficiente. Só antes de continuarmos, quero deixar aqui para vocês a dica de que há outros vídeos no nosso canal falando de outras etapas da locação. Estamos tratando aqui hoje somente da gestão da locação, mas se você dá uma procurada aqui embaixo, você vai ver que existem outros links para você entender um pouco mais sobre as demais etapas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, dá uma força pra gente, dá um like, curte aí, assina o nosso canal para acompanhar mais assuntos como esse. E por fim, se você administra sozinho o seu imóvel ou utiliza de algum tipo de gestão profissional, imobiliária ou até mesmo departamento jurídico para isso, comenta aqui embaixo para a gente entender um pouco mais como está a sua situação atual hoje. Começando então, falando agora de forma mais específica sobre os principais pontos que você deve observar na gestão da sua locação. Seja você proprietário, imobiliário ou que trabalhe diretamente com a gestão de imóveis. O primeiro ponto que a gente sempre gosta de destacar, e é o principal ponto quando a gente fala de gestão de locação, está atrelado ao recebimento dos valores. Então, como exemplo, se você é uma imobiliária e tem lá como função receber os valores da locação e fazer esse repasse, o que a gente gosta muito de destacar é qual ferramenta de controle você utiliza para que você faça isso com segurança. É certo que o intermediador, a imobiliária, num primeiro momento, ela não tem a responsabilidade pelo pagamento da locação. E o que a gente está falando aqui? Se o inquilino não efetua o pagamento da locação, a imobiliária, o gestor da locação, ele não tem como obrigação legal efetuar o pagamento deste valor para o proprietário, ok? O intermediador, ele só repassa o valor se efetivamente ele o receber. Mas não podemos deixar de, ou não podemos esquecer que o intermediador tem como obrigação realizar a cobrança do inquilino. Mas para que isso aconteça dentro do prazo, de uma maneira rápida, eficaz, eficiente, é fundamental que você, que faz a gestão dessa locação, se utilize de uma ferramenta. E aqui nós vamos dar alguns exemplos, mesmo que você esteja no início da sua carreira, no início da profissão, ou ainda como imobiliária não possua muitos recursos para investir significativamente em uma ferramenta, é fundamental que você tenha ao menos uma planilha de Excel. Eu sei que pode parecer estranho, mas é porque nós encontramos hoje situações de locação em que quem faz a gestão dessa locação não tem sequer nenhum controle. Então, neste vídeo, o que a gente quer trazer é uma orientação específica para todos os níveis em gestão de locação. E é evidente que se você não tem sequer uma ferramenta, uma planilha de Excel para que você possa planilhar o inquilino que tem que pagar, a data de vencimento, o número de contato, o prazo de cobrança ou estruturar um prazo para que você efetue essas cobranças, você já vai ter um efeito significativo no controle dessa sua administração. Para você que já utiliza uma planilha de Excel, evidente que o ideal é que você mude para ferramentas de gestão de locação. Hoje existem sites, apps, diversas ferramentas extremamente evoluídas e que vão te ajudar de uma forma significativa nesse controle. Então, se você faz uma locação ou gere uma locação,
você tem que ter lançado lá a expectativa ou o prazo de quando o inquilino deve realizar o pagamento dos valores a título de locação. Você deve lá lançar na sua ferramenta um alerta caso esse pagamento não aconteça. E aí as ferramentas mais simples vai depender que você faça o acompanhamento se ocorreu o depósito no banco ou não, para que você baixe então na ferramenta o pagamento desta locação e faça o repasse para o proprietário, até ferramentas mais sofisticadas, no sentido de que a própria ferramenta já detecta o recebimento dessa locação, já faz a baixa automática no sistema, e algumas ferramentas permitem que de dentro delas você já faça o repasse diretamente para o proprietário. Esse é o melhor dos cenários, evidente que isso traz um custo maior, um custo mais significativo, e dependendo da qualidade de gestão que você quer oferecer, isso pode contar significativamente, tá? Até para que você indique isso para o eventual proprietário na hora de oferecer os seus serviços. Atrelado a isso, essas ferramentas trazem ótimos modelos ou itens ou componentes de reajuste do contrato de locação. Você consegue deixar salvo dentro da ferramenta a data do reajuste, o índice de reajuste, e aí no momento correto essa ferramenta ela faz a atualização do valor da locação automaticamente, e dependendo do tipo de ferramenta que você utiliza, já faz o disparo de cobrança também automática para o seu cliente. E para o inquilino de forma simultânea. Ok? Esses são alguns pontos que a gente queria trazer no que tange a recebimento e repasse dessa locação, atrelado também à atualização dos valores. Quem não tem um controle significativo da gestão dessas locações acaba tendo muito problema com relação a reajuste de locação. Acaba perdendo o prazo correto para fazer o reajuste, quer fazer o reajuste 2, 3 meses depois, quer retroagir para cobrar do inquilino esses valores do reajuste. Não que não possa fazer, mas isso acaba gerando um estresse, uma complicação maior quando a gente fala de gestão dentro da locação. Outro ponto que é muito importante para você que faz essa intermediação é deixar muito claro com o cliente que ele contrata qual é o limite da sua atuação. Aqui existe um ponto que é fundamental e é onde a gente identifica muitos problemas entre proprietário e gestor de locação. E eu digo isso porque muitas vezes quem faz a gestão da locação tende a reclamar que não foi contratado para fazer isso. Então a gente ouve com muita frequência: olha, eu faço a gestão da locação, mas não fui contratado para fazer isso. Ou seja, eu não tenho a obrigação de ligar para o inquilino para resolver o problema da torneira que ele está reclamando. Olha, eu não fui contratado para fazer a reunião com o inquilino que quer marcar e agendar uma conversa sobre o que está acontecendo no imóvel. Se a tua gestão ela impõe restrições naquilo que você vai fazer em prol do proprietário, é fundamental que você estipule isso, e de preferência por escrito, quais os limites da tua atuação. Se eventualmente o proprietário vai exigir que você faça a vistoria no imóvel e você tenha que se deslocar até o imóvel para saber se o imóvel está como deveria estar, se o inquilino está cuidando do imóvel como deveria cuidar, se a tua atuação não engloba uma vistoria interna, é fundamental que você, imobiliária ou gestor, tenha dito isso para o proprietário no momento da contratação dos serviços. E o maior número de problemas e a quantidade de problemas que a gente identifica hoje está relacionado a isso, a falta de clareza no limite da sua atuação. A tua gestão, por exemplo, ela é responsável pela contratação de um pintor para refazer a pintura num determinado muro, numa parede externa, num teto do imóvel que sofreu infiltração? Essa responsabilidade é tua ou essa responsabilidade é do proprietário? Então, quando você fixa um percentual para fazer a gestão dessa locação, você está considerando o trabalho que eventualmente você vai ter? Olha, Ricardo, eu estou considerando, mas para que eu possa aplicar esse percentual na gestão, eu não posso me submeter a fazer trabalhos externos, a ir até o imóvel, a contratar terceiros para realizar serviço. Ok, eu entendo, mas você precisa deixar claro para o proprietário quais são as suas condições contratuais.
e isso tende a resolver mais de 50% dos problemas que existem hoje entre proprietário e imobiliária, ou proprietário e gestor de locação. Então, tenha um termo, não precisa de complexidade, precisa de clareza. Coloque lá no termo aqueles pontos dos quais você não irá entregar ao dono do imóvel. Acho que outro ponto que ainda é válido a gente tratar aqui neste vídeo, por fim, para não tornar ele tão longo e cansativo, é com relação à questão das manutenções. De quem são as responsabilidades a título de manutenção? E aqui vai uma dica, isso é importantíssimo que esteja estabelecido lá no contrato de locação, inclusive. Há um problema na origem, então quando você vai celebrar o contrato de locação entre locador e inquilino, quanto mais clareza no contrato existir de qual é o limite do locador e de quais são as responsabilidades do locatário no que tange a manutenção do imóvel, isso diminui bastante o incômodo entre inquilino e gestor da locação com relação a essas responsabilidades. Então, volta um pouquinho, procura aqui na nossa página, nós temos vídeo falando especificamente da importância de cláusulas contratuais, busca essa informação aqui. Agora, se não houver, normalmente é um campo que nós temos muitas discussões, né? Então, se o chuveiro queima, de quem é a responsabilidade pela manutenção? Se a parede trinca, de quem é a responsabilidade pela manutenção? Se o portão automático deixa de funcionar ou se tem uma goteira na sala, de quem é a responsabilidade por esta manutenção? Se o teu vaso sanitário entope, de quem é a responsabilidade por isso, né? Então este é um ponto que gera muita turbulência quando a gente pensa em locação. Então vamos lá, para que a gente amenize esses problemas, o primeiro ou a primeira dica é que a gente transforme isso de forma muito clara no contrato de locação. Então, o contrato de locação precisa estipular, quanto mais didático e claro for o contrato de locação, menos dor de cabeça você terá na gestão. Isso aumenta o trabalho para assinar o contrato na locação, mas diminui o trabalho quando a gente fala de gestão da locação, compreende? Então, este ponto é fundamental. É claro que a lei ela traz esclarecimentos sobre qual é a responsabilidade do locador, qual é a responsabilidade do locatário, mas se você deixar a cargo da lei, esse problema vai bater primeiro em você, você vai ter primeiro o atrito entre locatário e locador, e quem faz gestão de locação aqui sabe o que eu estou falando. Por mais que a sua obrigação seja de intermediar ou realizar a gestão da locação, é certo que o inquilino vai despejar as suas amarguras em você, e da mesma forma o proprietário vai te questionar por que o inquilino não está resolvendo o problema, e você acaba ficando aí no centro do furacão. Então, quanto mais claro e organizado for a tua gestão no que tange a essas responsabilidades, isso ajuda muito. Tem muita imobiliária utilizando um termo de responsabilidades, né? Tá lá no contrato, se tiver no contrato, melhor. Se não tiver, logo após a finalização do contrato de locação, mandar para o inquilino um checklist dizendo: inquilino, se isso acontecer no imóvel, isso é responsabilidade sua. Se isso aqui ocorrer ou acontecer no imóvel, olha, isso aqui é responsabilidade do proprietário, ok? Então essa também é uma dica válida e que é bastante interessante quando a gente fala em gestão na locação. Por fim, se você tem alguma dúvida com relação a esse tema, deixa aqui embaixo para que a gente possa entender um pouco melhor esses questionamentos e quem sabe até te orientar quanto a isso.